A guerra expõe claramente a paralisia do Conselho de Segurança, os impasses do Conselho de Segurança, o fato de que hoje o Conselho de Segurança, em razão de algo anterior a essa crise em Israel, tornou-se um lugar onde decisões não podem ser tomadas. Nunca, nem nos tempos de Guerra Fria, assim chamada, havia essa paralisação, porque havia muitos assuntos onde, para o qual convergiam União Soviética e Estados Unidos. Havia convergência entre os dois blocos em vários assuntos. E quando não, quando o interesse de um deles era contrariado, vinha o veto, não é? Mas desta vez não. A bipolaridade global está paralisando o Conselho de Segurança, que é uma das poucas coisas que funcionam na ONU. A ONU tem basicamente duas coisas que funcionam bem. O Conselho de Segurança, porque tem poder e porque é aquele capaz de desencadear missões de paz ou ações de guerra, e cujas resoluções costumam ser respeitadas muito mais do que aquilo que é aprovado na Assembleia Geral. Assembleia Geral, onde você tem a totalidade dos países que fazem parte da ONU, não são todos, mas a grande maioria dos países lá está. Mas a Assembleia Geral, mesmo quando forma formidáveis maiorias, geralmente suas resoluções, elas fazem algum barulho, a imprensa divulga, diplomatas comentam, mas não há nenhum efeito prático. O Conselho de Segurança não. As resoluções ali adotadas geralmente são respeitadas. E também o que funciona na ONU é o trabalho de acolhimento e socorro a refugiados. O resto mostra uma ONU marcada por uma burocracia tremenda e sem capacidade de impedir, e essa é a função primordial da ONU, né? Impedir guerras, buscar soluções diplomáticas e políticas para os conflitos, para os choques de interesses. E ela não consegue evitar uma guerra das mais banais, que dirá guerras que envolvem diversos países ou envolvem grupos importantes. Então, o Conselho de Segurança está paralisado porque tudo que interessa ao bloco capitaneado por China e Rússia é vetado por Estados Unidos, França e Reino Unido. E, claro, a recíproca é verdadeira. China e Rússia vetam aquilo que é do interesse de Estados Unidos, Rússia e França. Pois bem, só que agora esta guerra provocou a expectativa de que haveria uma preocupação que produziria essa convergência. Que Rússia, China, França, Reino Unido e Estados Unidos buscariam uma solução aceitável para todos, com a velha força do Conselho de Segurança, aquela que a Assembleia Geral não tem. E, no entanto, todas as iniciativas fracassaram, inclusive hoje os Estados Unidos vetaram uma resolução apresentada pelo Brasil. Já havia acontecido antes a rejeição a uma resolução apresentada pela Rússia. Por que a resolução russa foi rejeitada? Porque ela falava abertamente em cessar fogo. A Rússia defendia que qualquer solução humanitária tem de passar por um cessar-fogo. Não é possível uma solução humanitária, não é possível socorrer aquelas pessoas enquanto houver tiros, bombas e mísseis. É preciso parar, um cessar-fogo, pois, uma expressão autoexplicativa, para que iniciativas humanitárias tenham algum sucesso. E, embora
o apoio não tenha sido pequeno a essa resolução apresentada pela Rússia, houve veto, e se um deles veta, porque para uma resolução ser aprovada, ela precisa ter pelo menos 9 votos favoráveis de 15. Só que, entre esses 9, é preciso que estejam os 5 com assento permanente ou que pelo menos eles se abstenham. A abstenção não é veto, óbvio. A abstenção não é veto. Então eles podem até, um deles pode se abster. Isso não derrota a resolução. Agora, se um desses 5, que tem assento permanente e poder de veto, se um deles diz não, é não. Um deles. E foi o que aconteceu hoje com a resolução apresentada pelo Brasil. Só os Estados Unidos votaram contra. Mas bastou, porque os Estados Unidos têm poder de veto. É assim que funciona o Conselho de Segurança, que hoje, exatamente em razão de um embate global que envolve, de um lado, a superpotência econômica, militar e política dos Estados Unidos, e do outro lado, uma superpotência nuclear e uma potência econômica e política como a China, e uma superpotência nuclear como a Rússia, então, tudo fica paralisado. Nada avança. E parece não haver, mesmo numa situação crítica, com pessoas morrendo, parece não haver interesse em, pelo menos em relação ao que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza, buscar um consenso. Por que os Estados Unidos vetaram a resolução brasileira? Aprovada, claro, pelo próprio Brasil, pela China, pela França, pela Albânia, pelo Equador, pelo Gabão, por Gana, pelo Japão, por Malta, Moçambique, Suíça e Emirados Árabes Unidos. A Rússia e o Reino Unido se abstiveram. Portanto, a aprovação estava garantida. Você pega aqui, você tem 3, 6, 9, 12 votos favoráveis, mais do que os 9 necessários. A Rússia e o Reino Unido não votaram contra, portanto não havia veto, mas aí o veto dos Estados Unidos derrubou tudo. O que o Brasil propôs? Qual é a proposta brasileira? Por que ela foi vetada pelos Estados Unidos? Então vamos ver se há alguma razão para esse veto. O que o Brasil propôs foi basicamente o seguinte: o Conselho de Segurança, guiado pelos propósitos e princípios da Carta das Nações Unidas, relembrando as resoluções, e aí são citadas resoluções de 67, 73, 2 de 79, 3 de 1980, uma de 2002, uma de 2003, uma de 2008 e uma de 2016. Reafirmando que quaisquer atos de terrorismo são criminosos e injustificáveis, independentemente de suas motivações, quando e por quem tenham sido cometidos. Por quem quer que seja, tenham sido cometidos. Expressando profunda preocupação com a escalada da violência e a deterioração da situação na região. Em particular, as consequentes pesadas vítimas civis, enfatizando que civis em Israel e nos territórios palestinos ocupados, incluindo Jerusalém Oriental, devem ser protegidos de acordo com o direito internacional humanitário. Expressando profunda preocupação com a situação humanitária em Gaza e seus graves efeitos sobre a população civil, em grande parte composta por crianças, destacando a necessidade de acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem obstáculos. Reiterando sua visão de uma região onde 2 Estados democráticos, Israel e Palestina, vivam lado a lado em paz, dentro de fronteiras seguras e reconhecidas. Relembrando que uma solução duradoura para o conflito israelense-palestino só pode ser alcançada por meios pacíficos com base em suas resoluções pertinentes. E aí vem, 1. A resolução brasileira, apresentada pelo Brasil, proposta pelo Brasil, condena veementemente
toda violência e hostilidades contra civis e todos os atos de terrorismo. Rejeita inequivocamente e condena os ataques terroristas atrozes do Hamas que ocorreram em Israel a partir de 7 de outubro de 2023 e a tomada de reféns civis. Exige a imediata e incondicional libertação de todos os reféns civis, demandando por sua segurança, bem-estar e tratamento humano em conformidade com o direito internacional. Insta todas as partes a cumprirem integralmente suas obrigações nos termos do direito internacional, incluindo o direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário, incluindo aqueles relacionados à conduta das hostilidades, incluindo a proteção de civis e infraestruturas civis, bem como trabalhadores e ativos humanitários e permitir e facilitar o acesso humanitário a suprimentos e serviços essenciais para aqueles necessitados. Insta fortemente a contínua, suficiente e sem impedimentos provisão de bens e serviços para civis, incluindo eletricidade, água, combustível, alimentos e suprimentos médicos, enfatizando o imperativo, de acordo com o direito internacional humanitário, de garantir que civis não sejam privados de objetos indispensáveis à sua sobrevivência. Insta a imediata revogação da ordem para que civis e pessoal da ONU evacuem todas as horas ao norte de Gaza e se recoloquem no sul de Gaza. Pede pausas humanitárias para permitir acesso humanitário total, rápido, seguro e sem obstáculos para agências humanitárias das Nações Unidas e seus parceiros implementadores, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias imparciais, e incentiva o estabelecimento de corredores humanitários e outras iniciativas para a entrega de ajuda humanitária a civis. Enfatiza a importância de um mecanismo de notificação humanitário para proteger instalações da ONU e todos os locais humanitários e garantir o movimento de comboios de ajuda. Pede o respeito e proteção, de acordo com o direito internacional humanitário, de todo o pessoal médico e pessoal humanitário exclusivamente envolvido em tarefas médicas, seus meios de transporte e equipamentos, bem como hospitais e outras instalações médicas. E, por fim, enfatiza a importância de prevenir a expansão na região e, a esse respeito, pede a todas as partes que exerçam o máximo de contenção e a todos aqueles com influência sobre elas que trabalhem para esse objetivo. E aí, decide continuar a se ocupar do assunto. Essa é a resolução proposta. E 12 países aprovaram, 2 optaram pela abstenção. Por quê? A Rússia, porque queria a expressão cessar fogo na resolução. E o Reino Unido, porque receava contrariar a posição dos Estados Unidos. Vergonhosamente, receava. Não importa, não vetou. Fez o suficiente para a aprovação. Não vetou. Você tem, porque ali, levante o braço. Então, quem levantou o braço? 12 representantes levantaram os braços. Estava aprovado. Se não houver veto, está aprovado. 2 disseram abstenção. Continua aprovado. E os Estados Unidos vetaram. A representante americana, e não é ela, né? Esses diplomatas na ONU, eles não têm autonomia para tomarem esse tipo de decisão. Essa é uma posição do Departamento de Estado. Quem responde por essa decisão não é a diplomata dos Estados Unidos. Ela até poderia, claro, dizer não sigo essa orientação, entrego o cargo, como já aconteceu diversas vezes. Eu não posso contrariar, mas não posso também pessoalmente chancelar isso aqui, eu vou embora. Perfeito. Mas o grande responsável é o Antony Blinken, claro, por fim, e ao fim, Joe Biden. Ora, o que há aqui para ser vetado? Que trecho dessa resolução merece um veto? Ela argumentou que havia
duas questões que levavam ao veto dos Estados Unidos. Primeiro, a primeira delas, a necessidade de colocar na resolução o direito de Israel a se defender. Isso é óbvio, não é? Ninguém pode rejeitar o direito de um país se defender. Israel tem todo o direito de se defender. Qualquer país tem. E esse ataque terrorista não só merecia uma resposta militar, como foi feito para provocar uma resposta militar que levasse à deterioração dos acordos de Abraão. E principalmente a paralisação das conversas, a suspensão das conversas entre a Arábia Saudita e Israel. E esse objetivo do Hamas foi alcançado, porque a Arábia Saudita, constrangida pelos ataques à faixa de Gaza, paralisou, suspendeu as conversas com Israel. Então, a resolução não contraria isso, porque isso está previsto em diversas resoluções da ONU, inclusive as que tratam de soberania. O direito à soberania traz embutido o direito à defesa da soberania. Isso é claro. Não foi esse o motivo. E qual o outro argumento da embaixadora americana? A embaixadora dos Estados Unidos reclamou que a resolução não condenava o Hamas. Pois bem, insisto, está aqui o segundo item da resolução. Rejeita inequivocamente e condena os ataques terroristas atrozes do Hamas. Atrozes. Terroristas, um adjetivo que até dispensaria qualquer outro reforço, mas o atroz. O atroz, ele tanto tem aquele sentido de algo intolerável, né? Uma saudade atroz, mas aí no outro sentido, noutra direção. Como tem também o sentido de algo intolerável que não pode ser aceito, que é condenado, algo que deve ser condenado expressa e totalmente, e um outro sinônimo para atroz é monstruoso, algo monstruoso, inaceitável. Isso não é condenar? Chamar de ato terrorista atroz? Então, já havia decisão de vetar. Já havia decisão de impedir uma resolução do Conselho de Segurança. E se os Estados Unidos agora apresentarem a sua, ela provavelmente será vetada pela Rússia, pela China, por ambos. É um impasse crônico no Conselho de Segurança que essa guerra expõe. Essa guerra não inaugura, não provoca esse impasse. Ele já havia antes. Antes do ataque terrorista do Hamas, o Conselho de Segurança da ONU já estava nesse impasse crônico, que não existiu, repito, a maior parte do tempo, em alguns momentos sim, mas a maior parte do tempo da Guerra Fria não houve esse tipo de impasse. Várias e várias vezes, de maneira madura, Moscou e Washington encontravam uma convergência, um ponto comum de interesse em determinado assunto. Agora não. O veto vem a priori. A resolução russa já estava vetada, a resolução brasileira já estava vetada. E no caso do Brasil, convenhamos, ele não se enquadra, né, na causa primordial desse impasse, esses dois grandes blocos.
Mas o Brasil retirou a expressão que havia inicialmente na sua resolução, que era cessar-fogo, e por isso a Rússia se absteve, porque a Rússia queria que a resolução trouxesse a expressão cessar-fogo. Defendemos um cessar-fogo para que a ajuda humanitária seja realizada com sucesso. Não seja apenas um anúncio, mas seja efetiva. Alcance as pessoas. Sem o cessar-fogo isso não vai acontecer. Mas aí o Brasil retirou o cessar-fogo exatamente para tentar evitar o veto. Mesmo assim veio o veto. E talvez amanhã, não sei, a gente pode mergulhar um pouquinho no que move grupos como o Hamas e o Jihad Islâmico. E o que está na palavra jihad, o que é o jihad. Seus 14 significados, mas nenhum deles dando respaldo a esse tipo de ação. Porém, as novas leituras, né, os novos teóricos que no século XX provocaram uma revolução no entendimento do que é o jihad. E por outro lado, esse grande impasse, que não está restrito à faixa de Gaza, que alcança também a Cisjordânia, onde não há governo do Hamas. Porém, há uma revolta que alguns grupos utilizam muito bem. O Hezbollah preparou muita gente para ir para Jenin. Não sei se vocês se lembram, quem se interessa pelo assunto deve se lembrar das ações de Israel em Jenin, porque lá foram descobertas células, grupos de pessoas dispostas a ataques suicidas. Então, Israel conseguiu evitar, a inteligência conseguiu detectar aquilo, houve uma ação em Jenin. Não sem antes terem ocorrido ataques contra civis em ruas, em praças, em shoppings, caminhões sendo utilizados como armas, etc. Mas o que produz essa situação? O que leva milhares de jovens a de repente se tornarem pessoas dispostas até a liquidarem a própria vida em nome de algo? O que as motiva? O que as transforma? E claro, essa questão do conceito do jihad, que inclusive esse conceito do século XX, que é base para a existência de Al-Qaeda, Estado Islâmico, Hamas e Jihad Islâmico. Apenas alguns dos grupos. O Hezbollah é uma coisa distinta, né? Tem outra fonte, outra origem, outros interesses. É muito mais uma correia de transmissão da política externa do Irã. É uma outra história. Mas nós vamos aqui no Acontece conversar mais sobre isso, até para que o Fla-Flu, que já tem infantilizado e tornado absolutamente inócuo o debate sobre diversos assuntos, não só no Brasil, mas também no Brasil, que é algo tão sério, né, que está produzindo mortes e há anos, mortes e destruição e ódios alimentados e realimentados. Vamos tentar mergulhar um pouco nas causas dessa história, dessa tragédia, meu caro Ronald Gimenez. Este Bandeirantes Acontece. Você tem no tema de abertura o podcast Entendendo a Notícia.
Você tem a possibilidade de ouvir depois ou todos os anteriores nos agregadores de podcast, no nosso site, também nas nossas redes sociais. Daqui a pouco tem o Milton Neves aqui. Rede Bandeirantes de Rádio.